Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva e esse é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez trazendo para você assuntos que com certeza vão te ajudar no seu dia a dia. Hoje o programa vai falar sobre chikungunya. É uma doença que afetou, já afetou a vida de muitas pessoas e infelizmente, até hoje, muitas pessoas ainda vivem com sequelas dessa doença e nós precisamos tomar certos cuidados. Especialistas dizem que numa época como essa é a época que nós mais devemos ter esse cuidado com o mosquito transmissor. Então, é importante você ficar ligado no que vai ser falado aqui hoje, pois talvez você, através da palavra, você vai tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. E eu digo talvez porque você tem que prestar atenção em tudo que for dito aqui. Nós vamos falar de um caso, de uma pessoa que tomou posse da bênção e ficou curada da chikungunya. E o nome dela é Edilene. E eu queria, aqui com vocês, passar um pouquinho da história da Edilene. Presta atenção. Eu assisto o RS Soares, principalmente nas madrugadas, desde que eu aceitei Jesus. Eu sirvo a Jesus há mais de 20 anos. Sempre eu gosto da pregação do R.R. Soares. Mas no início de 2016... Dores por todo o corpo, febre. Nos 2 dias, estourou a boca da febre. Não podia, passou 3 dias sem se levantar. Foi a chikungunya, me pegou. Olha aí, pessoal, muito sério que a Edilene viveu. Começou a sentir dores no corpo, começou a sentir febre e olha, e ela entendeu, que algo de anormal estava acontecendo. Presta bastante atenção, pessoal. Essa doença, ela surgiu na década de 50 e foi uma epidemia que houve no continente asiático, africano. E lá na África, essa doença recebeu o nome, chikungunya, que significa aqueles que se dobram. Porque essa doença, ela causa muita dor no corpo e as pessoas ficavam se contorcendo. Então, lá na África recebeu esse nome. Isso é muito sério, pessoal, porque você vê que é algo, de fato, que está ligado ao mundo espiritual. A pessoa contrai uma doença, que ela fica se contorcendo, gemendo ali, de dor, uma febre altíssima, e foi isso que aconteceu com a Edilene. A Edilene começou a sentir esses sintomas, e que causou, essa desconfiança de que algo anormal estava acontecendo com ela. Mas eu queria, aqui para ficar melhor, a palavra de um especialista. Vamos ouvir aqui um pouquinho, a palavra de um especialista. Mais de 266 mil pessoas foram infectadas pela chikungunya no Brasil. Entre os principais sintomas estão a febre acima de 39 graus, fortes dores nas articulações. Cerca de 50% das pessoas que tiveram a doença sofrem com sequelas. Grande parte delas se queixam de dores musculares. Em casos graves, a doença pode levar ao óbito. Olha aí, pessoal. E aqui no Brasil, foram mais de 266 mil casos confirmados de chikungunya. Mais de 266 mil casos, pessoas infectadas com a chikungunya. Inclusive, conheço pessoas que contraíram essa doença, a doença que é causada pela picada do mosquito Aedes, Aedes aegypti. Então, muitas pessoas foram infectadas sim. E nós precisamos, pessoal, tomar muito cuidado, mas lembrando, sempre que Deus é o Deus que tudo pode, que Ele é o Deus que sara. E como eu falei para você, como uma doença dessa faz com que a pessoa fique se contorcendo de dores e etc. Eu queria aqui um pouquinho, queria que o doutor Orlando falasse um pouquinho sobre essa doença para a gente poder entender um pouquinho melhor. A chikungunya é uma doença, ela é infecciosa.
ela não é contagiosa, ou seja, ela não passa de uma pessoa para outra. O agente etiológico que causa chikungunya é o Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que lança o vírus da chikungunya, pica, o vírus cai na corrente sanguínea e ele vai dar um quadro que eu vou explicar. Mas é o mesmo mosquito que provoca a dengue e o mesmo mosquito que provoca a zika, Aedes aegypti. Os cuidados que as pessoas têm que ter, muito propagado, esvaziar as garrafas PET com água, vira ao contrário, planta, tira a água do prato, porque as larvas, ele deposita as larvas ali numa água limpa e aquelas larvas daqui a poucos dias aí já estão se tornando o vírus adulto. O quadro clínico se diferencia em algumas coisas. Por exemplo, o dengue chama atenção a prostração, dores nas articulações, dores musculares, febre, perde um pouco o apetite e a sensação que o paciente está quebrado. Dengue pega todas as articulações de membros superiores, membros inferiores. E o que caracteriza é a prostração. E dá um exantema, um vermelhidão, umas pintinhas vermelhas. E você caracteriza o dengue que em 7 a 10 dias, PT saudação, o paciente está bem. A chikungunya já é complicado, porque os pacientes fazem o mesmo quadro, mas o que caracteriza mais a chikungunya são as dores no punho, dores no tornozelo, que vão acompanhar esse paciente por 2 anos seguidos. Mesmo o paciente estando bem, tá? Ele vai sentir dor no joelho ou no tornozelo ou no punho, dificuldade para caminhar. E a zika tem as mesmas manifestações, só que a zika ainda é pior, porque uma mulher grávida, o vírus pode, através da barreira placentária, e as crianças nascer com malformação cerebral, nascem com microcefalia. E você clinicamente caracteriza a zika por todos esses sintomas, febre, prostração, dores nas articulações, mas dá uma conjuntivite, o branco do olho, que é esclerótica, fica vermelho. Grave mesmo, das 3 produzidas pelo Aedes aegypti, eu considero a dengue a mais perigosa pela complicação hemorrágica que ela pode dar e levar a óbito. Olha aí, pessoal, isso é uma praga. Para mim, isso é uma praga, né? Porque os sintomas podem acompanhar a pessoa, segundo o doutor, até 2 anos. Né? As pessoas vão sentindo, podem sentir dores aí até 2 anos. Muito sério isso, pessoal. E nós não podemos, de maneira alguma, né, permitir com que tais coisas aconteçam. Agora, algo que o doutor falou que me chamou a atenção é que nós devemos fazer a nossa parte, né, não deixando água parada. O mesmo mosquito, né, que transmite a dengue, a zika, né, e a chikungunya. Ou seja, um mesmo mosquito ele pode fazer, né, esse estrago todo, pessoal. Então, é muito importante, né, você entender, né, o quanto, né, você tem que tomar esse cuidado, né, não permitindo a água ficar parada, não permitindo, né, que se procrie as larvas do mosquito. Agora, pela palavra, nós entendemos muito bem, né, que diante de tudo isso, nós devemos tomar posse, sim, da bênção, tomar posse da palavra, para que fiquemos completamente curados. Você viu, eu comentei anteriormente, né? Na verdade, o doutor falou e eu só apenas endossei, ressaltei, né? Que esses sintomas, eles podem acompanhar a pessoa aí até 2 anos. Isso não pode, nós não podemos aceitar isso. Então, pessoal, coisa muito séria, mas muito séria mesmo, tá? Pessoal, vamos prestar atenção aqui no VT. Ia levantar da cama, quem levantava era meu esposo.
Eu não me virava, ele era que me virava. Eu falei para ele, Deus, eu acho que eu vou ficar paralítica, não tem como eu me levantar. Fiquei com muitas dores, tomava remédio. Mesmo assim, o sintoma voltando. Aí fui para a igreja onde eu congrego e lá eu pedi ao Senhor que Deus me desse força e que aquelas dores que estavam no meu corpo, que Deus tirasse, né? As dores até melhoraram, mas nos joelhos, pés e mãos, o sofrimento continua. As dores saíram, agora o joelho ficou doendo muito e os pés. Eu gosto de orar, né? Ajoelhada. E não conseguia fechar e nem pegar nada com as mãos. Pessoal, ela não conseguia se levantar da cama. Ela disse que não conseguia nem orar, ela não conseguia se ajoelhar de tantas dores. Que coisa, né? Uma doença que impede a pessoa de se levantar, uma doença que impede a pessoa de se ajoelhar para poder orar. Como eu falei, você prestou atenção no que eu falei para vocês, que essa doença recebeu esse nome lá na década de 50, lá no continente africano, né? Aqueles que se curvam, aqueles que se dobram, que é isso? Se dobrar a quem, né? Então, nós devemos ligar isso sim a algo espiritual. Ah, mas é uma doença causada por um mosquito e tal, aquela coisa toda. Presta bastante atenção nisso, pessoal. A gente não pode justificar. Ah, tá certo, pastor, o senhor falou lá que nós devemos ter aqueles cuidados. O doutor falou que nós não podemos deixar a água parada por causa para não se tornar um criadouro, né, de larvas do mosquito. Mas presta bastante atenção. Diante dessa situação, o inimigo se apodera, né, e traz uma enfermidade. Lembre-se de uma coisa, né? Quem é o criador de enfermidades? Quem é o causador de enfermidades? Eu espero que você saiba ou entenda que não é Deus, né? O pecado trouxe para o mundo as enfermidades, mas nós sabemos o que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Mas antes da gente falar da palavra, eu quero agora ver um VT sobre os fatos curiosos. Preste atenção. Nos fatos curiosos de hoje, eu quero te trazer uma curiosidade. Você sabe que o nosso corpo exala alguns odores. Um deles atrai os famosos mosquitos. O Aedes aegypti, causador da dengue e também zika e chikungunya, acaba sendo atraído por um cheiro. Ele, conhecido como ácido lático, que é originado do açúcar do leite e dentro do metabolismo do corpo humano acaba sendo liberado pela nossa pele, atrai os mosquitos fêmeas e acabam também provocando mais a contaminação. É porque esses mosquitinhos, eles têm receptores ionotrópico 8A e acabam sendo atraídos e as pessoas picadas. Curioso, não? Muito curioso antes, muito curioso. Então, existem pessoas que são mais suscetíveis, né? Atraem o mosquito. Isso é sério demais. Pessoal, eu quero aqui ver o desenrolar dessa história. O que aconteceu com a Edilene? Vamos prestar atenção aqui no VT mais uma vez. Meu esposo sempre me convidava para ir. Aí ele chegou em casa e disse, Edilene, vamos para Maceió. Eu disse, com quem esse? Com o pessoal do Show da Fé, do R.S. Soares. Aí a gente foi. O missionário ele chamou quem estava com dor na coluna. Aí na sequência ele disse que quem estava com chikungunya vem para cá. Daí eu disse, vá. Na hora que o pastor ele falou assim, deixa que eu oro, não foi, né? E eu fiquei só pedindo a Deus e o pastor orando, né? Naquele momento eu vi aquela coisa gostosa assim, no meu joelho, nos meus pés. Levantei o braço, a perna e vi que eu conseguia. O que você está sofrendo? Chikungunya. O que essa chikungunya está fazendo com você? Já está com 3 meses que eu não mexia a mão, nem fazia nada com os braços. E hoje eu vim no carro de Santana de Parnaíba e não aguentava descer do carro, né? Agora? E os pés inchados e agora eu tô... Oh, glória a Deus. Palmas para Jesus. Foi um dia de vitória. Ela voltou a normal, né? Felicidade. Consigo fazer tudo agora. Esse é o Deus que nós servimos. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Curada. Curadíssima. Olha aí, pessoal, coisa linda, né? Coisa linda, curada completamente. Eu quero aqui com vocês
comentar só um pouquinho da palavra, isso aqui é importante, né? Isso é o mais importante, né? Sobre a palavra do nosso Deus. Vem aqui comigo, no livro de Salmos, capítulo 20, no versículo 8. Diz assim: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Mas por quê? O versículo anterior, o 7, diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Então presta bastante atenção, pessoal, né? Aqui é muito claro para nós. Por que uns encurvam-se e caem? Porque não fazem menção do nome do nosso Deus. Quando você faz menção do nome do Senhor, você não se encurva, você não cai. Essa doença é uma doença que vem para derrubar a pessoa mesmo, para fazer a pessoa se curvar diante dela. Mas quando nós fazemos menção do nome do nosso Deus, nós não vamos nos dobrar diante de nada nesse mundo. O inimigo pode até tentar, mas não vai conseguir. Então tome posse dessa palavra e assim como aconteceu, né, com a Edilene, eu creio que pode acontecer também com você. Nós vamos fazer agora a oração do copo com água, tá? E enquanto você vai preparando aí a oração do copo com água, eu queria falar sobre as nossas redes sociais. Vai aparecer aqui para você, né, as nossas redes sociais aqui do Palavra Urgente, só para você entender um pouquinho mais aqui, ó, Instagram, @Palavra Urgente, né, bem aqui embaixo, né, tem mais, né? YouTube, youtube.com/Palavra Urgente, para você nos acompanhar, né, e que Deus possa abençoar bastante a sua vida. Vamos fazer a oração do copo com água? Vamos lá? Querido e poderoso Deus, coloca agora o teu poder, a tua bênção nesta água, e que quando participarmos, possamos ver a tua mão poderosa sobre cada um de nós. Cura, meu Deus, livra, meu Deus, salva estas pessoas de todo e qualquer mal, em o nome de Jesus. Amém. Pessoal, então eu vou me despedindo e eu quero fazer um convite a você. Eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, no Rio Comprido, que fica na rua Campos da Paz, número 204. Nós temos culto segunda, quarta, sexta e domingo. Os horários durante a semana, 8, 15, 19 horas e domingo, 8 e 17 horas. Ficamos agora com Catarina Santos, Fundamento. Um abraço. Construtor, artista e até pintor, fez com perfeição as estações, de outono a verão. E se firmado na fé, você é